Bom, vamos falar então da histologia do tecido nervoso. O tecido nervoso é um dos 4 tipos básicos de tecidos do corpo e encontra-se distribuído por todo o organismo. Ele é formado principalmente por neurônios e células da glia. Ele constitui o sistema nervoso, que tem a função então de coordenação e integração das partes do corpo entre si e com o ambiente. Então, ele é um tecido que se encontra distribuído, se interligando e formando uma rede de comunicações que irá dar origem ao sistema nervoso. Suas principais células são os neurônios e as células da glia, sendo que os neurônios são responsáveis pelas funções receptivas e as células da glia vão fazer a sustentação do neurônio e participar da transmissão nervosa. Esse tecido, então, ele origina o sistema nervoso, que vai ser o sistema responsável por coordenar e monitorar as atividades do nosso corpo. Os neurônios. Então, os neurônios, eles são as células nervosas responsáveis pela recepção e transmissão e processamento de estímulos. Ele é formado por um corpo celular que contém núcleo do qual partem prolongamentos, como dá para ver na imagem, e seus prolongamentos são os dendritos e axônios. Então, eles são considerados as unidades básicas do sistema nervoso. São células que não têm capacidade de se regenerar e influenciam diversas atividades do organismo e liberam então os neurotransmissores e outras moléculas informacionais. Sobre os constituintes do neurônio. Então, o neurônio ele é constituído pelo corpo celular, ou também chamado de pericário, que é a parte mais volumosa da célula nervosa, onde se localizam o núcleo e a maioria das estruturas citoplasmáticas. Os dendritos também são os prolongamentos finos e geralmente ramificados, que conduzem um estímulo captado do ambiente ou de outras células em direção ao corpo celular. E o axônio é um prolongamento geralmente mais longo que os dendritos, e sua função é transmitir para outras células os impulsos nervosos provenientes do corpo celular. Então, o neurônio ele é formado por um corpo celular, que contém núcleo de onde partem os prolongamentos, que são axônios e dendritos, esses prolongamentos, e o corpo celular ele é o centro trófico da célula, além de ser uma estrutura também capaz de receber estímulos. Já os dendritos são prolongamentos especializados na função de receber os estímulos do meio ambiente, de células epiteliais sensoriais e de outros neurônios. E o axônio é um prolongamento único e especializado na condução de impulsos que transmitem informações do neurônio para outras células, como nervosas, musculares e entre outras. Sobre a morfologia dos neurônios. Os neurônios, eles podem ser neurônios multipolares, neurônios bipolares ou neurônios pseudo-unipolares. Sobre os neurônios multipolares, eles possuem mais de 2 prolongamentos. Os neurônios bipolares são aqueles que possuem um dendrito e um axônio. E os pseudo-unipolares, eles possuem um único prolongamento próximo ao corpo celular, mas ele se divide em dois, indo uma parte para a periferia e a outra para o sistema nervoso central. Como dá para ver na imagem, o bipolar possui um dendrito e um axônio, o multipolar possui mais de 2 prolongamentos e o pseudo-unipolar possui um único prolongamento próximo, então, ao corpo celular se dividindo. A classificação, então, quanto à função. Os neurônios, quanto à função, eles podem ser classificados em motores, sensitivos e interneurônios. Então, os neurônios motores, também chamados de eferentes, eles conduzem o impulso nervoso do sistema nervoso central até o órgão efetuador, como fibras musculares e glândulas. Os neurônios sensitivos ou aferentes, eles recebem o estímulo sensorial do meio e conduzem o impulso nervoso do receptor até o sistema nervoso central. Já os interneurônios, ou também chamados de associativos, eles vão estabelecer conexões entre neurônios sensitivos e motores. Sobre os potenciais de membrana. Então, nós temos a diferença de potencial através da membrana, onde o lado interior é negativo em relação ao exterior. E o neurônio, quando estimulado, ele vai promover a abertura dos canais de sódio e potássio e ocorre o fluxo de sódio, alterando as cargas, gerando potencial de ação.
Então, as células nervosas, elas possuem moléculas nas membranas que são bombas ou canais para o transporte de íons para dentro e para fora do citoplasma. Então, a gente tem o meio intracelular e o meio extracelular, onde a gente tem a concentração de sódio e potássio. Então, no meio intracelular, a gente vai ter uma baixa concentração de sódio e uma alta concentração de potássio. Já no meio extracelular, a gente tem o inverso, uma alta concentração de sódio e uma baixa concentração de potássio. Então, o potencial de ação, que ocorre através dos potenciais de membrana, nada mais é que o impulso nervoso, onde o diferencial de potencial através da membrana, com o interior negativo em relação ao exterior, vai ser o potencial de repouso da membrana, sendo diferente do potencial de ação, que é o impulso nervoso. Sobre a comunicação sináptica. Então, a comunicação sináptica ela é responsável pela transmissão dos impulsos nervosos, que são transmitidas então pela ação de neurotransmissores, onde ocorre um sinal elétrico pré-sináptico e um sinal químico pós-sináptico. Então, a sinapse ela ocorre na comunicação sináptica e é responsável pela transmissão dos impulsos nervosos. Então, os neurotransmissores, eles são liberados por exocitose e vão reagir com os receptores da membrana pós-sináptica, que vai provocar, então, a despolarização da membrana pós-sináptica. Essas sinapses, então, elas são sinapses excitatórias, porque elas causam impulso na membrana pós-sináptica. Em outras sinapses, a interação dos neurotransmissores com os receptores provoca uma hiperpolarização, sem transmissão do impulso. Assim, essas sinapses são chamadas de inibitórias. Então, tem as sinapses inibitórias e as excitatórias. Então, as sinapses, elas podem excitar ou inibir a transmissão do impulso, regulando, então, essa atividade neural. Ocorre, então, uma transformação de um sinal elétrico pré-sináptico e um sinal químico pós-sináptico, e são transmitidas, então, pela ação de neurotransmissores, que, quando combinados com proteínas, abrem, então, ou fecham os canais iônicos. A transmissão do impulso nervoso de um neurônio a outro ou a células de órgãos efetores é realizada, então, por meio de uma região de ligação especializada denominada sinapse, como a gente já falou. E o tipo mais comum de sinapse é a química, em que as membranas de duas células ficam separadas por um espaço chamado fenda sináptica. Então, a sinapse ela vai ser constituída pelo terminal pré-sináptico e constituída por um terminal axônico que traz o sinal terminal pós-sináptico da superfície de outra célula, como dendrito, corpo ou axônio, onde se gera, então, um novo sinal ou fenda pós-sináptica. Tá? As sinapses, elas podem ser sinapses axossomáticas, axodendrítica ou axônica. Então, além das sinapses químicas, que é a transmissão do impulso mediada pela liberação de determinadas substâncias, existem também as sinapses elétricas, em que as células nervosas, então, elas se unem por uma comunicação, onde, então, as sinapses podem ser axossomáticas, axodendríticas e axoaxônicas. A sequência da transmissão nervosa é na sinapse, então, química. Então, nessa sinapse química, a gente vai ter a membrana polarizada, onde a gente tem um neurônio em repouso, que apresenta-se com carga elétrica positiva do lado externo, que é voltado para fora da célula, e a negativa do lado interno, que é em contato com o citoplasma da célula. Já a membrana despolarizada é a alteração da permeabilidade da membrana, permitindo grande entrada de sódio na célula e pequena saída de potássio. Então, essa sequência a gente vai ter a despolarização, que vai se propagar ao longo da membrana celular e vai abrir os canais de cálcio na região pré-sináptica, que vai promover, então, um influxo de cálcio que ativará a exocitose das vesículas sinápticas. Os neurotransmissores liberados por exocitose, eles vão reagir com os receptores da membrana pós-sináptica, provocando a despolarização da membrana pós-sináptica. Essas sinapses, elas são excitatórias, porque causam, então, os impulsos na membrana pós-sináptica em outras sinapses.
Então, a interação do neurotransmissor com os receptores vai provocar uma hiperpolarização, sem transmissão do impulso nervoso. Então, essas sinapses são chamadas de inibitórias. Assim, as sinapses elas podem excitar, então, né, ou inibir a transmissão do impulso. Agora a gente vai falar sobre o outro componente principal, então, do tecido nervoso, que são as células da glia. Então, as células da glia, elas são diferentes dos neurônios, elas são células com funções próprias e são presentes, então, no sistema nervoso. Elas possuem vários tipos com funções específicas e não recebem e também não propagam impulsos nervosos. Elas apenas são isoladoras de neurônios, servem como proteção, tá? Então, essas células, elas são consideradas um suporte, então, do cérebro, da medula espinhal e dos nervos periféricos. Essas células, elas não recebem, então, e nem propagam também os impulsos nervosos, mas elas vão fornecer um ambiente de forma adequada, então, para que o neurônio ele possa desempenhar sua função. E essas células, elas são divididas em diferentes tipos, como a gente vai ver a seguir. Então, essas células da glia, elas podem ser de diferentes tipos. Entre o primeiro tipo, elas podem ser os astrócitos, que são as maiores células da glia. Armazenam glicogênio, é atraído então para áreas lesadas do sistema nervoso central e podem ser protoplasmáticos e fibrosos, tá? Então, os astrócitos, eles ligam os neurônios aos capilares e ao tecido conjuntivo que recobre o sistema nervoso central. Os astrócitos, eles podem ser tanto fibrosos quanto protoplasmáticos, sendo que os fibrosos são comuns, então, na substância branca e têm menos prolongamentos e são relativamente retos. Já os astrócitos protoplasmáticos, que são mais prevalentes na substância cinzenta, eles apresentam numerosos prolongamentos, tá? O outro tipo, né, de célula da glia tem o oligodendrócitos, que são semelhantes, então, aos astrócitos, mas com escassas ramificações. Um pode envolver vários neurônios e são localizados em fileiras ao lado dos feixes de axônio e produzem a bainha de mielina. Então, os oligodendrócitos são células que vão produzir a bainha de mielina nos neurônios do sistema nervoso central. Já a micróglia são fagócitos que removem fragmentos e estruturas lesadas do sistema nervoso central e originam-se de precursores de monócitos da medula óssea. Então, a micróglia são células fagocitárias que vão regular o processo imunitário e também vão remover restos celulares, como dá para ver na imagem a diferença entre elas. Outro tipo, então, de célula da glia tem as células de Schwann. As células de Schwann, ela tem a mesma função que os oligodendrócitos, mas está localizada em volta dos axônios do sistema nervoso periférico. Então, as células de Schwann, elas produzem bainha de mielina, de axônios do sistema nervoso periférico, e essas células, elas se enrolam várias vezes em torno do axônio e vão formar uma capa membranosa que é chamada de bainha de mielina. Outro tipo de célula da glia são as células ependimárias, que são células epiteliais colunares que revestem os ventrículos do cérebro e o canal central da medula espinal. As células ependimárias, elas revestem, então, as cavidades do sistema nervoso central e elas formam o líquido cefalorraquidiano e participam da sua circulação também. Então, esses são os diferentes tipos de células da glia. Sobre o sistema nervoso. Então, o sistema nervoso ele vai ser originado através do tecido nervoso, como a gente explicou lá no começo. Ele é constituído, então, pelo cérebro, medula espinal e nervos receptores e sensoriais. Ele é responsável pela percepção sensorial, como atividades mentais, estimulação de movimentos musculares e secreção de muitas glândulas, e esse sistema nervoso ele vai possuir subdivisões. Essas subdivisões, elas organizam, então, o sistema nervoso, tá? Então, a organização desse sistema nervoso é que ele é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, sendo que cada sistema desse é constituído por certas estruturas. Então, o sistema nervoso central, o que compõe ele é o encéfalo,
que possui, então, o cérebro, cerebelo e tronco, e a medula espinal. Já o sistema nervoso periférico, ele é constituído, então, pelos nervos, tanto sensoriais quanto motores, gânglios e terminações nervosas. Sobre a organização, então, histológica do sistema nervoso central. Então, no sistema nervoso central, a gente vai ter a presença de duas substâncias, substância cinzenta e substância branca. No sistema nervoso central, então, existem regiões com altas concentrações de corpos celulares, de neurônios, e principalmente axônios, que vai ser a denominada substância cinzenta. Já existem regiões formadas por uma porção de prolongamentos de neurônios, em especial os axônios, que é denominada, então, de substância branca. Então, sobre a substância branca e a substância cinzenta, elas são encontradas no sistema nervoso central, mais precisamente no cérebro e na medula espinal. Em cada uma dessas regiões, elas vão então se localizar em locais diferentes. Então, no cérebro é possível você observar a substância cinzenta, que está nas regiões mais externas, e em locais mais centralizados, também chamados de núcleos. Já a substância branca, ela é encontrada no interior do órgão. Então, essa é a diferença entre a localização da substância branca e cinzenta e a diferenciação entre elas sobre a organização histológica. As meninges. As meninges, então, elas são encontradas no sistema nervoso central. Elas são camadas de recobrimento do sistema nervoso central, compostas, então, de tecido conjuntivo. Então, as meninges, nós temos a dura mater, que é a meninge mais externa e densa. Temos a aracnoide mater, que é a meninge intermediária. E temos a pia mater, que é a meninge mais interna e tem íntimo contato com o encéfalo e medula, tá? Então, essas camadas, que são as meninges, a dura mater é a meninge, então, mais externa. Ela também é composta de tecido conjuntivo denso e ela fica ligada ao periósteo do crânio. Já a aracnoide é a meninge intermediária, então ela vai ser formada também por tecido denso, não vascularizado, e ela é revestida por epitélio simples pavimentoso, onde vai circular também o líquido cefalorraquidiano. Já a pia mater, ela vai ser a meninge mais interna, como falamos, porém bastante vascularizada, e ela vai nutrir os vasos sanguíneos através dos astrócitos, que são um tipo de, então, célula da glia. Já sobre o sistema nervoso periférico, que é a outra subdivisão, então, do sistema nervoso. No sistema nervoso periférico, a gente tem conjunto de fibras nervosas envolvidas por tecido conjuntivo. Essas fibras, elas podem ser amielínicas ou elas podem ser amielínicas ou mielinizadas, né? Elas têm constituição básica, então, esse sistema nervoso periférico, por nervos, gânglios e terminações nervosas. Então, o sistema nervoso periférico, ele é a parte do sistema nervoso que se encontra fora do sistema nervoso central. A função desse sistema, então, é conectar o sistema nervoso central com as outras partes do corpo. Sobre as fibras nervosas. As fibras nervosas, então, nós temos as fibras amielínicas. As fibras nervosas, para falar o que elas são constituídas por um axônio e suas bainhas envoltórias, e esse grupo de fibras nervosas formam os feixes do sistema nervoso central e os nervos do sistema nervoso periférico. Então, as fibras amielínicas, nelas não existem os nódulos de Ranvier, pois nelas as células de Schwann formam uma bainha contínua. As fibras amielínicas periféricas são também envolvidas pelas células de Schwann, mas nesse caso não ocorre, então, o enrolamento em espiral. Então, as fibras não mielinizadas, que são as fibras amielínicas, são as fibras que não possuem bainha de mielina e diminuem a velocidade da propagação de impulsos nervosos. Já as fibras mielínicas, ou também chamadas de fibras mielinizadas, elas são do sistema nervoso periférico, onde a membrana plasmática da célula de Schwann se enrola em volta do axônio. Essa membrana, ela se enrola e se funde, dando origem, então, à mielina.
Então, as fibras mielinizadas, a diferença delas com as amielínicas ou não mielinizadas é que a bainha de mielina elas apresentam, tem um aumento então da velocidade da propagação de impulsos nervosos e apresentam então os nódulos de Ranvier que a fibra amielinizada não apresenta. Sobre os nervos. Os nervos também é outro constituinte então do sistema nervoso periférico. E no sistema nervoso periférico, então, as fibras nervosas elas vão se agrupar em feixes e vão dar origem, então, aos nervos, certo? Então, os nervos, eles são constituídos por feixes de fibras nervosas, por mielina e colágeno, tá? Então, nós temos também o perineuro e endoneuro. Então, o perineuro e o endoneuro, né, são os nervos, eles são revestidos externamente, então, por uma camada, que é chamada de perineuro e que vai revestir cada um dos feixes de fibras nervosas. Já esse endoneuro, ele é a camada que reveste cada uma das fibras nervosas. Então, essas são as diferenças entre perineuro e endoneuro. O perineuro ele vai revestir cada um dos feixes de fibras nervosas e o endoneuro vai ser a camada que reveste cada uma das fibras nervosas. Sobre os nervos, esses nervos também podem ser nervos motores e nervos sensoriais. Os nervos motores são aqueles que carregam então sinais que passam do cérebro e da medula espinal de volta para todo o corpo. E os nervos sensoriais são aqueles que carregam a mensagem para o cérebro. Então, os nervos eles estabelecem uma comunicação entre os centros nervosos e os órgãos da sensibilidade. Os nervos, eles contêm apenas fibras de sensibilidade aferentes. Esses nervos são chamados de sensoriais. Então, os que contêm apenas fibras de sensibilidade são chamados de nervos sensoriais ou aferentes. E os que não são formados apenas por fibras, que levam a mensagem dos centros para os efetores, são os nervos motores, certo? A maioria dos nervos, então, eles têm fibras dos dois tipos, sendo, portanto, então, nervos mistos os que têm as fibras dos dois tipos. E esses nervos que contêm fibras, eles são as fibras mielínicas e as amielínicas. Sobre os gânglios. Então, os gânglios, eles são acúmulos de neurônios localizados fora do sistema nervoso central, são órgãos geralmente esféricos, e nós temos os gânglios, então, sensoriais e gânglios do sistema nervoso autônomo. Então, os gânglios, eles são agregados de corpos celulares de neurônios localizados fora do sistema nervoso central. Eles vão se diferenciar, então, em dois tipos. Então, gânglios sensitivos e o gânglio autônomo, que é o do sistema nervoso autônomo. Então, sobre os gânglios sensoriais. Os gânglios sensoriais, eles vão levar impulsos para o sistema nervoso central. Ele é associado, então, aos nervos intracranianos. E existem dois tipos de gânglios sensoriais, os cranianos e os espinais. Então, o gânglio sensorial ou gânglio sensitivo, ele vai possuir uma cápsula, né, de tecido conjuntivo, que vai representar a continuação do epineuro. Lembrando que o epineuro, ou perineuro, é a camada que vai revestir cada um dos feixes de fibras nervosas. Então, esse gânglio, eles são formados por neurônios pseudo-unipolares, sendo o axônio mielinizado e cada corpo celular que é envolvido, então, por células satélites, né, que são semelhantes às células de Schwann, com função, então, de sustentação, tá? Os gânglios, então, do sistema nervoso autônomo, ou gânglio autônomo, eles são formações bolhosas ao longo dos nervos do sistema nervoso autônomo, e ele localiza-se no interior de determinados órgãos, tá? Então, já nesse gânglio autônomo, se encontram neurônios pós-ganglionares, que é multipolar e possui um corpo celular volumoso. Esse neurônio, ele recebe as fibras mielínicas do neurônio pré-ganglionar, onde é localizado, então, na medula espinal ou no tronco encefálico. Assim como o gânglio sensitivo, esse gânglio autônomo, ele também possui uma cápsula de tecido conjuntivo. Então, tanto o sensorial quanto o autônomo, ambos vão possuir essa cápsula de tecido conjuntivo.
sobre sistema nervoso autônomo. Então, esse sistema nervoso autônomo, ele é um sistema que ele não responde apenas a estímulos internos, ele relaciona-se com o controle da musculatura lisa, e ele tem uma modulação do ritmo cardíaco, onde você vai ter uma secreção de algumas glândulas, tá? Então, o sistema nervoso autônomo, ele tem nervos com fibras sensoriais e motoras que conferem controle aos mecanismos involuntários e também vitais, sendo fundamentais então para a homeostase, que é o equilíbrio do metabolismo. Então, esse sistema nervoso, ele vai ter as fibras sensoriais e motoras que vão controlar esses mecanismos involuntários e vitais, sendo fundamental para a homeostase. Homeostase e equilíbrio do metabolismo. Então, como a contração da musculatura lisa, das vísceras e a secreção glandular e os ritmos cardíacos respiratórios, esse sistema nervoso autônomo também vai controlar, tá? Por exemplo, no caso de você tentar prender voluntariamente a sua respiração por certo tempo, você não consegue porque vai faltar oxigênio e o seu organismo não vai deixar você então parar de respirar. Ele vai fazer com que você volte a respirar porque o sistema nervoso autônomo ele vai desencadear novamente esses movimentos respiratórios. Então, por isso que ninguém nunca vai conseguir ficar prendendo a respiração e se suicidar com isso, porque o sistema nervoso autônomo ele faz com que você retorne aos movimentos respiratórios, tá? Então, o sistema nervoso autônomo ele vai ajustar algumas atividades do organismo, como a da respiração, que é esse exemplo. Ele tem fibras aferentes viscerais. Ele é formado, então, por duas partes distintas, que é o sistema nervoso parasimpático e simpático, onde esse simpático vão ter núcleos nervosos que se localizam nas porções torácica e lombar da medula espinal. Já o parasimpático, núcleos nervosos que situam-se no encéfalo e na porção sacra da medula espinal. Então, as fibras aferentes viscerais são aquelas fibras que vão trazer os estímulos, que em sua maioria das vezes eles vão se originar de receptores sensoriais. Então, a atividade desses receptores jamais chega ao nível da consciência, pois elas formam alças aferentes de arcos reflexos fundamentais para a manutenção da homeostasia, que vai ser o equilíbrio, então, do metabolismo, tá? Então, como a gente falou, o sistema nervoso autônomo, ele é dividido em simpático e parasimpático, onde esses dois conjuntos de instintos de nervos que controlam, em geral, o mesmo órgão de forma diferente. Então, são dois conjuntos extremamente diferentes, mas que vão controlar os mesmos órgãos de maneiras distintas um dos outros. Então, os nervos simpáticos, né, que é do sistema nervoso simpático, eles têm ação excitatória sobre alguns órgãos. Então, eles colocam o organismo em estado de prontidão e alerta em qualquer situação de estresse, esses tipos de situações. Os nervos parasimpáticos, então, do sistema nervoso parasimpático já vão atuar inibindo, então, as atividades desse órgão, levando o organismo, então, ao estado relaxante. Então, essa é a diferença que a gente encontra entre os nervos do sistema nervoso simpático e sistema nervoso parasimpático. Aqui tem uma imagem onde ela vai representar, então, um esquema do sistema nervoso autônomo. Então, com a sua divisão entre parasimpático e o simpático. Então, o parasimpático, ele vai, os nervos parasimpáticos, né, do sistema parasimpático, ele vai atuar, então, contrair a pupila, estimular o fluxo salivar e lacrimal, contrair os brônquios, retardar os batimentos cardíacos, estimular a liberação da bile, estimular o peristaltismo e a secreção, sendo que o peristaltismo é a movimentação desse órgão e, além de estimular o peristaltismo, ele contrai a bexiga. Já os simpáticos, os nervos simpáticos, né, do sistema nervoso, então, simpático, dilata a pupila, é o contrário do parasimpático que vai contrair a pupila. Ele inibe o fluxo salivar, dilata os brônquios, acelera os batimentos cardíacos e estimula a conversão do glicogênio em glicólise. E, então, ele inibe o peristaltismo e secreção, também ao contrário totalmente do parasimpático.
Estimula a secreção de adrenalina e noradrenalina e também inibe o peristaltismo, então inibe a contração da bexiga.